Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta sexta-feira. Sextou, galera. O Botafogo está com 11 jogos de invencibilidade. E há algum tempo eu fiz um vídeo aqui falando do técnico Luiz Castro e eu tenho que refazê-lo. Ah, vai pedir desculpas para o técnico Luiz Castro, TF? Não vou pedir desculpas. Vou apenas dar a minha opinião sobre alguns acertos que o técnico alvinegro tem tido recentemente. E agora teremos uma sequência muito pesada. A repórter Aline Nastari fez ontem uma boa pergunta para o técnico botafoguense na entrevista coletiva. Irei colocá-la após a vinheta para a gente analisar essa resposta dele, pensarmos no que aconteceu e até mesmo projetar o que vai acontecer. O torcedor ainda está ressabiado. Esses 11 jogos de vencibilidade, eles são ótimos, deram novamente a moral para os jogadores, porém, ainda você tem os torcedores preocupados com o time. Vou dar a minha opinião sobre tudo isso nesse nosso almoço com o TF. Mas antes, quero dar um recadinho da FUT Fanatics. Botafogo está no G4 do Campeonato Brasileiro e até segunda-feira esse cupom que eu estou colocando aqui embaixo e vou colocar na descrição, tá te dando desconto especial. São 12% na categoria Botafogo com esses itens que eu estou colocando aqui agora para vocês poderem ver. E tem um detalhe, se vocês comprarem no Pix ainda tem mais 10% de desconto. Então assim, utilizem esse código do cupom até segunda-feira, que eu tenho certeza que vocês se darão muito bem comprando itens do Botafogo lá na FUT Fanatics. Tá bacana, tem muitos produtos com qualidade. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Primeiro vou colocar aqui a pergunta da Aline Nastari e a resposta do técnico Luiz Castro para a gente entrar firme aqui no nosso tema. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe e mande esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O Botafogo com o resultado de hoje chega a 11 jogos sem perder, né? Eu já ouvi você falando algumas vezes sobre isso e hoje eu me impressionei quando eu fui pro lado de fora ouvir o torcedor e eu falava sobre confiança, 11 jogos. Acho que você já falou sobre isso uma vez, da cultura um pouco do brasileiro. E eu não sentia essa confiança 100% do torcedor. Eu acho muito pela forma como os torcedores olham os últimos adversários do Botafogo. A sequência do Botafogo agora pela frente tem um Flamengo e tem uma LDU, que é o adversário principal da Sul-Americana. O quanto que isso impacta ou não para você e o quanto que você acha que são dois próximos jogos fundamentais para elevar a confiança muito do torcedor para criar uma outra atmosfera no estádio de uma forma geral? Vou tentar dividir a resposta em algumas partes. Uma delas, primeiro, é eu não me deixo enganar pelo futebol. O que ficou para trás, o que nós fizemos, não interessa nada para aquilo que é o nosso presente. Ficou para trás, nós não jogamos com o passado. Depois, aquilo que provoca a série de vitórias, portanto, nós ganhando o que ganhamos, não quer dizer que ganhemos o que tem pela frente. Agora, temos mais confiança para o fazer, porque qualquer um de nós, quando o trabalho lhe sai bem, aumentam os níveis de confiança e esses níveis de confiança também nos ajudam a produzir mais e melhor. Portanto, esse aumenta os níveis de confiança da equipa e claramente o crescendo de confiança à volta dessa equipa, por toda a gente que gosta do Botafogo, sente-se. Agora, deu muito trabalho chegar aqui, vai dar muito trabalho o que temos pela frente, e esse aumento de confiança que se traduz em apoio à equipa é fundamental para a equipa fazer bons resultados. Eu não posso esquecer a forma como a torcida nos apoiou no jogo contra o São Paulo, em que nós em determinados momentos estivemos em dificuldade no jogo e não ouvimos um assobio, não ouvimos uma vaia, sempre ouvimos apoio. E eu tive a oportunidade de dizer que no final do jogo que a torcida tinha tido tinha sido fundamental no jogo pelo apoio que deu ou pela forma como se entregou ao jogo, como os jogadores do Botafogo se entregaram. Portanto, acho que eu sei que não vai acontecer isso nunca no futebol, fundamentalmente no futebol aqui no Brasil, que é haver uma união perfeita desde que começa um Brasileirão até que termina um Brasileirão, porque é uma questão cultural, o resultado tem um impacto muito forte e vive-se muito o resultado. Mas uma coisa eu tenho a certeza, quanto mais unidas as torcidas estão com a equipa e quanto mais apoiarem
mais fácil é sair de situações difíceis. Eu acho que isso não acontece só no futebol, acontece com todos. Por isso eu falava no início da coletiva em máquinas. Não somos máquinas, sentimos quando nos uns mais que outros. Eu talvez menos devido à idade tenho e por aquilo que fui passando ao longo da minha vida até chegar aqui. Mas há claramente, e que andei dentro do campo, claramente quando era vaiado as coisas sentem-se e eu acredito que os jogadores também sentem o mesmo. Portanto, confiança gera confiança e estou de acordo que há um aumento de confiança a todos os níveis. Tef, você há algum tempo pediu a demissão do Luiz Castro. Não só eu. Acho que eu e 90% dos torcedores botafoguenses, porque o time não estava dando liga. O time foi eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca, teve jogos sofríveis na primeira fase da Copa do Brasil contra o Sergipe, contra o Magadianes na estreia da Copa Sul-Americana, e a preocupação era grande. Estreamos o Campeonato Brasileiro com 2 vitórias consistentes, jogando dentro de um padrão de jogo que é diferente daquilo que todos esperavam do Botafogo do Luiz Castro. Por exemplo, o que era pensado e foi colocado pelo John Textor era ter um Botafogo Way. E sinto muito, nós não teremos Botafogo Way. Isso eu coloquei na minha cabeça e passei a cobrar uma coisa agora dentro daquilo que o Botafogo tem. Do bom elenco, algo que eu sempre disse aqui no canal, que o Botafogo possui. Jogar dentro das limitações táticas e técnicas. Esse time do Botafogo teria capacidade de criar um jogo propositivo? Creio que sim. Tem jogadores que entendem o jogo e que conseguiriam criar. Mas o técnico Luiz Castro, eu não sei se teria esse punch no Botafogo de criar um jogo propositivo que vai amassar os adversários. Eu não sei. E o que seria o melhor? Dar um passo atrás e jogar da maneira resultadista. O que eu não vejo problemas nenhum. Botafogo jogar com as linhas baixas contra adversários do mesmo nível e conseguir superá-los jogando na transição, perfeito. É isso, ganhar jogos. E parece que o próprio Castro entendeu esse ponto. Ano passado ele havia entendido isso, porque se a gente pega as vitórias que o Botafogo teve no Campeonato Brasileiro de 2022, muitas foram com as linhas baixas e jogando na transição. Tef, então você acha que agora o Luiz Castro não tem mais que ser demitido? Volto às palavras que tive há algum tempo. Se você tinha que fazer alguma troca de técnico para criar um padrão novo de jogo, teria que ter sido após a eliminação no Campeonato Carioca, que foi uma vergonha. Não tem como mudar. O Botafogo não ligou para o Campeonato Estadual. Mesmo assim, é uma vergonha. O Botafogo tinha time para ficar entre os 4 primeiros. Somos inferiores ao Voltaço, por exemplo, para a gente não ter classificado entre os 4. Fica essa pergunta para vocês. Mas o que eu vejo a partir de agora é que o Botafogo tem que jogar dentro de um padrão resultadista. Se o Luiz Castro mantiver o time resultadista e não sendo tão cabeça dura, entendendo o que seus jogadores podem entregar de melhor, ele já fez isso em alguns momentos. Agora, por exemplo, colocando o Tietê como segundo homem, posição que ele rende mais, colocando o Marlon Freitas de primeiro homem, posição que ele rende mais, dando oportunidades para jogadores que estão pedindo passagem. E é assim que se faz. Você tem que colocar os jogadores para eles atuarem dentro daquilo que eles podem fazer de melhor, deixando o ambiente leve, deixando tudo funcionar. Resultado entrega confiança. Concordo com o que o Castro disse. Os jogadores hoje estão mais confiantes. O Luiz Henrique parece outro jogador. O Luiz Henrique é um jogador que parte para cima com confiança, tentando 1 contra 1, fazendo sempre e dando sempre o seu melhor. Por quê? Retomou a confiança. Falta o gol, claro, esse gol vai sair no momento certo, tomara que seja no clássico de domingo. Dito isso, eu acho que nenhum torcedor do Botafogo tenha que pedir desculpas, perdão para o Luiz Castro pelas críticas. Não tem. Todos estavam certos. O momento era ruim e o trabalho do técnico era ruim. Agora o time terá confrontos contra adversários pesadíssimos. Se você não sabe, irei falar os 4 próximos jogos do Botafogo. Sequência: Flamengo domingo, LDU quinta, Atlético Mineiro no final de semana e Corinthians no próximo meio de semana. América Mineiro fora, Fluminense fora, Fluminense em casa, fora os jogos pela Copa do Brasil. Se a gente estava preocupado com o mês de abril, que era um mês pegado, um mês forte, o mês de maio terá confrontos dificílimos. E tudo isso que o Botafogo recuperou de confiança, novamente, os resultados serão importantes para a análise do torcedor, para a pressão do torcedor, para tudo. E o Castro acho que está ciente disso. Ele sabe que o que vai dar paz para ele trabalhar são resultados, são vitórias. E o que ele tem feito? Colocado o time para jogar um futebol competitivo. Futebol competitivo é o quê? Se você não tem condições de criar o jogo, de você propor o jogo, baixe as suas linhas e jogue de uma maneira reativa. Ponto.
Acabou. Cobrar atuações maravilhosas, cobrar atuações perfeitas, eu, Thiago Franklin, entrei em uma. Não vou cobrar, porque eu acho que não vai acontecer nesse ano. Se acontecer, excelente. Mas o que eu quero são pontos, o que eu quero é o Botafogo brigando por uma vaga na Libertadores, o que eu quero é que o Botafogo chegue numa fase adiante da Copa Sul-Americana, eu quero que o Botafogo chegue numa fase adiante da Copa do Brasil, e assim vai. Desempenho mais resultados, eu não acredito que vai acontecer, sendo bem franco com vocês. Mas com o time que a gente tem, com a maneira que os jogadores do Botafogo eles se entregam nas partidas, se a gente jogar com um esquema tático que seja minimamente arrumado, a gente tem tudo para fazer um Campeonato Brasileiro seguro. E o Luiz Castro terminar esse ano de uma maneira bem mais tranquila com o Botafogo, até mesmo se a gente conseguir passar por esses jogos de maio, que serão final de abril, início de maio, que serão jogos tensos para o nosso Botafogo. Você que criticou o técnico Luiz Castro, você que pediu a demissão do técnico Luiz Castro, como eu pedi e outros pediram, acho que ninguém tem pedido desculpas. Porque todos nós queremos uma coisa em comum, o bem do Botafogo. E o bem do Botafogo, se acontecer nas mãos do Luiz Castro, excelente. É o que eu quero. Quero o Botafogo bem. Como eu falei aqui no canal e repito, minhas convicções, elas nunca estarão à frente do meu Botafogo. Do que eu quero para o meu time, do que eu desejo para o meu clube. É muito isso. E sobre o torcedor ter ainda uma pulguinha atrás da orelha, isso é normal. Porque se a gente pega os adversários, muitos não são com qualidade. E agora, nesses jogos com um peso um pouco maior. Se o Botafogo não mantiver 11 jogos de vencibilidade, aumentar a sua vencibilidade para 20 jogos, no caso, mas se o Botafogo tiver resultados interessantes, o torcedor vai ficar feliz. É que o torcedor quer. Domingo contra o Flamengo pode ter 500 chances de gol, mas se a bola sobrar uma vez no pé do Tiquinho, o Tiquinho fizer 1-0 e o Botafogo vencer, vamos nos lembrar muito disso. Como foi ano passado em Brasília. A gente não se lembra que o Botafogo tomou uma pressão do caramba, acertou um chute no gol em relação ao Erisson, mas nós lembramos sim do resultado positivo que nós tivemos. Futebol é resultado. E eu virei resultadista ao extremo em relação ao Botafogo e ao trabalho do Luiz Castro. Vai entregar resultado? Beleza. Vai entregar desempenho? Ótimo. Mas se não entregar desempenho, que entregue resultados até o final do ano. Tamo juntos, fiquem com Deus. Até a próxima. Ali por volta das 8 horas estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Fiquem com Deus. Fogo neles. Sempre fogão. Pra cima deles fogão. Sempre fogão. Valeu, fui.